Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conde UIC. Hoje nós temos um tema muito legal para conversar a respeito. A gente está aqui com o Leandro, com o Igor, e nós vamos com certeza aprender muitas coisas aqui juntos. E para iniciar, eu não poderia deixar de convidar você para nos seguir nas nossas redes sociais, @DUIC Brasil, para que você acompanhe o nosso trabalho, os nossos projetos, e também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Inclusive, também vai lá no nosso canal do YouTube, na verdade, aqui no nosso canal do YouTube, né? E você vai ver ali nas playlists as pregações, as palestras que nós tivemos aí nos últimos encontros, e também muitos outros materiais legais, além desses comentários da lição, né? Tem o Joyce Talks, Pegada Jovem, muita coisa boa para você assistir e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, para a gente começar definitivamente o nosso papo, sem mais delongas, eu vou pedir o Leandro que faça uma oração para nós, tá bom? Oremos. Pai amado, Santo Deus que habita nos altos céus, como o Senhor é bom. A despeito de toda e qualquer dificuldade, o Senhor nos abençoa. E também, Senhor, nos permite realizar esse trabalho que, devidamente conduzido por Ti, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, pode mudar milhões e milhões de vidas. Que o Senhor abençoe agora esse bate-papo que teremos a respeito da lição da Escola Sabatina e que venha abençoar aqueles que nos assistem do outro lado também, indo de encontro à necessidade de cada um, nos falando o que precisamos ouvir e submetendo nossas mentes e corações à sua vontade. Por Jesus que te oramos. Amém. 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 Então, aqui na lição de domingo, veio um comentário bastante interessante que diz o seguinte: muitas pessoas podem ter tudo que esse mundo oferece e ainda assim viver com uma sensação inquietante de que alguma coisa está faltando. Aí o segundo parágrafo diz assim: o alimento pode encher o estômago, o dinheiro pode pagar as contas, a música pode satisfazer os ouvidos, o entretenimento pode nos fazer rir. Mas até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser tristeza. Nenhuma quantidade de música, festas, viagens ou postagens nas redes sociais pode preencher o vazio. Somente Deus pode preencher esse vazio. Então, embora nós vivamos em um mundo em que Deus nos permitiu usufruir de muitos prazeres, Deus nos permitiu nos relacionar com outras pessoas. E isso é uma coisa muito, muito maravilhosa, né? Nos nossos relacionamentos uns com os outros, nós podemos crescer, aprender novas coisas, sentimos prazer em ter as pessoas conosco e, enfim, todos os benefícios que isso pode trazer para nós, né? Também nós temos o alimento, e por meio do alimento nós sentimos prazer, além de nutrição e tudo mais. Enfim, nós vivemos em um mundo que tem coisas que deleitam os nossos olhos, os nossos ouvidos, como a música que veio falando aqui. Mas, curiosamente, apesar de vivermos em um mundo assim, e até mesmo pessoas que têm dinheiro em abundância, têm muitos amigos, têm sempre uma mesa farta de bons alimentos para comer. Então, mesmo as pessoas que têm acesso a todos esses prazeres e em abundância, elas ainda têm uma necessidade no coração, no mais íntimo do coração. E é um vazio que somente Deus pode preencher. Então, a gente conhece a Deus e a gente começa a se relacionar com Ele, a gente percebe que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E esse propósito que Ele tem para nós é um propósito que vai trazer significado para a nossa existência. Na primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, vem falando a respeito de Isaías 58. Lá em Isaías 58 se encontra o cerne e o princípio mor desse plano que Deus tem para a nossa vida, esse princípio que Ele quer que a gente siga, que a gente viva regido por. E lá se encontra esse princípio de forma bem detalhada a respeito de como viver essa vida, esse propósito que Deus tem para a gente. E esse propósito, ele representa uma dupla beneficência, né? Não, na verdade, uma dupla bênção. Né? E eu queria entender como que isso acontece, qual é esse princípio que está descrito lá, e de que maneira ele representa uma dupla bênção, tanto para a pessoa que faz, quanto para a pessoa que recebe. Que princípio é esse, né? A gente pode encontrar aqui de uma forma muito simples, né? Quando a gente lê aqui em Isaías 58, diz assim, né? Que o jejum, porventura não é este jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo jugo,
Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vire o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Tudo isso são atos de serviço, né? E o princípio fundamental é o serviço, né? E quando Jesus voltar, ele vai perguntar, né? Ele vai dizer, né, para as pessoas: o que fizestes, né, aos meus pequeninos? O que vocês fizeram aos meus pequeninos, né? Se vocês visitaram o doente, se vocês atenderam às necessidades das pessoas, então, então vocês podem ser bem-vindos no meu reino, né? O serviço prático. E aí as pessoas vão perguntar: Senhor, quando que fizemos isso? Né? Quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Fui forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Estive preso e foste me visitar. Então, o serviço, e Ellen White fala no livro Parábolas de Jesus, né, e tá aí uma dica muito, muito boa aí para leitura, né, para entender esse princípio. A grande recompensa é o título do capítulo 29, fala sobre a parábola das bodas, né, das virgens. E aí lá fala sobre a questão do Espírito Santo, né? Ali, Ellen White faz uma aplicação assim maravilhosa e fala sobre a questão de que os dois grupos de virgens, né, eram pessoas que tinham a verdade da palavra, né? Só que ela vem aplicando de uma forma assim sequencial. É muito interessante ver como ela vai progredindo. Ela fala, né, que aqueles que têm a verdade meramente em sua forma intelectual ainda não receberam a plenitude do evangelho. Por quê? A plenitude do evangelho que vem, né, por meio da palavra de Deus, só pode ser recebida através da presença do Espírito. Só o Espírito pode implantar no coração. E ela vai avançando, né, as verdades da palavra de Deus. E aí ela fala o seguinte, que nos últimos dias, né, o mundo estará envolto em trevas e o caráter de Deus, ele está sendo apresentado, né, de uma forma equivocada. Por influência de Satanás, o caráter de Deus foi manchado e foi apresentado de uma forma equivocada. Então, agora, para que esse caráter de Deus possa ser revelado, precisa-se que o povo de Deus receba o Espírito e agora viva os princípios da palavra de Deus. E aí ela fala que o meramente pregar sermões não terá muita utilidade, mas o serviço prático se mostrará muito eficaz. Ela fala que nós precisamos dar o nosso aperto de mão, nossas palavras de afirmação, né, a nossa presença, os nossos atos de serviço vão fazer muito mais do que pregar sermões. Então, servir as pessoas em detrimento de se apegar somente a questões teóricas, intelectuais, pregar sermão, né? A gente tem que fazer mais, né, e pregar menos. O Ciência do Bom Viver fala que Jesus, em sua vida aqui na Terra, ele mais curava do que pregava. Ele mais servia do que falava. Então, isso tem que ser o princípio também que governe aí, né, a nossa vida, que direcione todas os nossos projetos, as nossas ações, os nossos pensamentos, o servir, né? E como que eu faço isso? Isso é uma obra diária. Eu posso ter servido ontem, ter me entregado ontem, ajudado as pessoas ontem, e hoje eu quero simplesmente cuidar das minhas coisas. Quero fazer o que eu quero fazer, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar da minha casa, das minhas coisas. E a gente se entregou ontem. Não, o que Deus quer é uma entrega diária, né? E Ellen White dá um exemplo de oração lá no caminho a Cristo, né? Ela fala: toma-me, Senhor, porque eu não consigo dar o meu coração. E agora usa-me para o teu serviço, para que a tua vontade se cumpra em mim. Então, todos os dias eu tenho que me entregar a Deus e falar: Senhor, usa-me para o teu serviço, usa-me para beneficiar os outros, usa-me para levar luz
embora eu queira seguir os meus próprios caminhos, fazer minha própria vontade e servir ao meu eu, Senhor, eu sei que a tua vontade é melhor que a minha, então coloca no meu coração o desejo de prestar esse serviço para as pessoas que estão ao meu redor. Me dá oportunidades, me dá vontade, me dá disposição. Eu peço, Senhor, coloca isso no meu coração. E essa oração vai ser de grande bênção para nós. Exatamente. Esse princípio de beneficência, de serviço, o próprio Cristo deu, né? Em sua última grande lição com os discípulos, ele lavou os seus pés e disse o seguinte: assim como eu lavei os vossos pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Fiz essa coisa para dar o exemplo, para que como eu fiz, vocês também o façam. E ele mesmo vai falar mais para frente: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. É interessante também a forma como o evangelho vai ser pregado. Jesus diz: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações. O que é testemunhar? É viver de acordo com a luz que se tem. Nós, como cristãos, temos que saber muito das doutrinas, mas se a gente olhar para a Bíblia, apenas 20% dela é doutrina. E a gente aprende muito mais as histórias vendo como que os personagens bíblicos agiram de acordo com as suas ações. Então, para Deus, a prática, ela tem muito mais valor. E dentro desse contexto aqui de Isaías 58, ela apresenta aqui um contraste. Falando aqui a respeito no verso 3 de Isaías 58, olha o que diz. Dizendo: por que jejuemos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não leva em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais de vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Aqui apresenta o contraste entre o jejum escolhido pelo homem, que é aquela questão da nossa entrega em fazer as coisas boas por um interesse próprio, diferente do que foi apresentado pelo jejum de Deus, que é justamente o quê? É que nós... Perdão, me perdi aqui. Encontrei. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão e que deixeis livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Deus, ele sempre nos chama a olhar para as outras pessoas e servi-las como ele serviu. Olhando mais para as necessidades dessas outras pessoas, porque dessa forma nossas próprias necessidades são satisfeitas. E a pergunta também fala a respeito de uma dupla bênção que se recebe. Porque além de curar outras pessoas e ajudá-las em suas necessidades, tirá-las do sofrimento, nós também acabamos sendo curados do nosso egoísmo, da nossa justiça própria e tudo mais. Tanto que aqui mesmo no capítulo vai falar, no verso 8, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Em outras palavras, isso gera uma maior proximidade com Deus e a semelhança com o caráter de Jesus. A maior recompensa que toda pessoa pode obter. E quando a gente fala a respeito, por exemplo, de doenças emocionais, já é consenso entre os estudiosos que o ato de você fazer um serviço desinteressado a outras pessoas acaba ativando, por exemplo, o nosso sistema de recompensa de maneira mais saudável, de modo que a cura começa a vir para nós quando nós decidimos curar outras pessoas. Tem esse efeito ali, que é justamente de que quando você para de focar nos seus problemas, mas começa a focar na solução do problema de outras pessoas, isso mesmo vai nos curando automaticamente. Por isso aqui no verso 10 fala também: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Nossa, acho que esses versos já são autoexplicativos, eu não preciso dizer mais nada. Vibrei aqui, Leandro, porque realmente que perfeito isso, que maravilhoso, né? Essas promessas que Deus tem para nós.
E nesses últimos comentários que você fez, eu até me veio uma coisa à mente. Uma vez eu li no livro Mente, Caráter e Personalidade, não lembro o parágrafo, o capítulo, o parágrafo, mas a irmã recomendava que as pessoas que estavam passando por um momento de trevas, você citou as pessoas em depressão, né? E é um dos grupos, né? Mas talvez a pessoa nem está passando por uma depressão em si, mas ela está passando por um momento difícil na vida, em que ela está deprimida, está desanimada. E a irmã recomenda que uma pessoa nessa situação, ela vá a outras pessoas que estão na mesma situação que ela e ela diga palavras de encorajamento, diga palavras de fé, lembre as promessas de Deus, porque assim elas mesmas seriam beneficiadas. E aí, recentemente, estudando um pouquinho sobre como funciona a questão dos neurônios espelho, né? Eu lembro de ter lido alguma coisa também sobre as nossas palavras, que as nossas palavras, elas também influenciam os nossos pensamentos. Então, é muito interessante isso. Quando eu estou buscando falar palavras de ânimo e de alegria para outras pessoas e lembrá-las de Jesus, do amor de Cristo, do fato de que Deus não as abandonou naquele momento difícil, a minha própria fé é estabelecida nesse processo, porque minhas palavras vão influenciar a minha mente, né? E isso é realmente algo incrível, né? Deus promete para a pessoa que está passando por uma situação assim, como fala aqui no verso 11, na verdade, né? O Senhor te guiará e fartará tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, essa é a pessoa que, mesmo em meio de dificuldades, é a pessoa que vai estar sempre em abundância, sempre produzindo frutos para Deus, né? E, nossa, isso é muito bonito. E quando a gente para pensar nisso, é interessante perceber que a vida de Jesus nessa terra foi uma vida em que esse princípio se exemplificou do início ao fim. A vida de Jesus foi uma vida de serviço, de beneficência, de amor abnegado em prol de outras pessoas. Tanto que o Leandro introduziu falando de quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Enfim, então, a vida de Jesus foi sempre uma vida de serviço. E aí eu queria introduzir a pergunta número 2 aqui, que diz: de que maneira entendemos o verdadeiro propósito da existência ao olhar para a vida de Cristo? Nós somos chamados a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê esse princípio exemplificado ali. E de que forma a gente entende o verdadeiro propósito da existência ao olhar para Cristo, para a vida de Cristo e pensar de forma geral também no cristianismo, né? A proposta do cristianismo para nós. O que vocês têm a dizer sobre isso? Pois muito bem. Quando a gente vai para Tiago 1,27, a gente fala que a religião pura e sem mácula perante Deus é esta, que visiteis os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Fala que a verdadeira religião, aquela que tem valor mesmo, estima para Deus, é você atender às necessidades dos outros. E na vida de Jesus, o que se revela, né? Bom, quando a gente olha para o relato bíblico e tudo mais, não apenas sobre Jesus, mas também sobre o caráter de Deus, a gente percebe que Deus não vive para si mesmo. Diferente do que a gente pensa, que Deus é apenas um Deus que quer ser adorado a todo custo pelas suas criaturas, mas o princípio bíblico é que Deus mesmo não vive para si mesmo. No espírito de profecia vai dizer que no ato dele de criar e manter todos os seres que ele fez, já mostra que Deus vive para nos servir, ao dar todas as condições necessárias e essenciais à vida, e esse mesmo princípio ele incutiu no seu próprio Filho, para que Jesus também vivesse uma vida desse jeito. E quando a gente olha para o relato da vida dele, no Desejado, no livro Vida de Jesus, fala que Jesus ele manifestava um amorável interesse por todos. Não tinha muito dinheiro para dar, mas constantemente deixava de se alimentar para poder aliviar o sofrimento de outros. Os animais do bosque, aqueles oprimidos pelo pecado, pelo cansaço, os idosos, as crianças, todos ficavam mais felizes com sua presença, e aquele em cujas mãos havia sustentado todo o universo dedicava tempo para ajudar um passarinho ferido. E no Desejado fala que não se podia dizer que Jesus fez algum milagre em Nazaré durante 30 anos, mas o grande milagre era o princípio do amor que fluía através dele, no cuidado dele com outras pessoas, ao ver
alguém que padecia necessidade, ele ia até lá, dizia palavras de ânimo, o quanto aquela pessoa era amada por Deus, e quanto ela era dotada de preciosos dons e talentos que se converteriam em uma bênção e transformariam o caráter. Jesus pregava essas mensagens para as pessoas da sua vila, ainda criança. E, por fim, a vida de Jesus estava escondida em Deus. Jesus tinha a vida escondida em Deus e a glória do Pai se revelava através do Filho. Da mesma forma, nós precisamos ter nossa vida escondida em Jesus, para que o seu caráter, a sua glória, resplandeça por cada um de nós. E aqui fala a respeito do propósito da existência, não é? O Espírito de Profecia tem uma citação que fala que a verdadeira felicidade está numa vida de serviço, está numa vida de cuidar de outras pessoas e não de estar afogado em si mesmo. Porque justamente o amor ao eu que tem atrapalhado o avanço da nossa obra. O amor por nossas próprias necessidades e tudo mais, em querer atender os nossos próprios caprichos. Isso tem nos feito ficar retraídos, dar o melhor de nós para nós mesmos e aquilo que sobra para Deus. Talvez aquilo que a gente dê para Deus até seja bom aos nossos olhos, mas não é tudo. Já Jesus, ele se dedicava intensamente por outras pessoas. Tem até aquele ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. É muito interessante quando a gente vai aqui em João 4. João 4 fala, né, sobre a questão da mulher samaritana. Quando Jesus ele encontra com ela, né? Jesus ele viu ali, né, e ele afirmou para ela. Ele falou para aquela mulher, ele disse assim, no capítulo 4, verso 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí a mulher ali pede água a Cristo, né? E ela entra aí em uma discussão, né? Uma conversa, né? Jesus ele fala do passado dela e ela tenta desviar para um assunto religioso. Enfim. Outro ponto interessante também é quando a gente vai lá para o capítulo, eu não me lembro, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes, né? No Desejado de Todas as Nações também, Ellen White faz assim uma exposição muito interessante. E ela mostra ali que Jesus ele também estava cansado e fadigado pelo contato com as multidões. A gente sabe que contato com pessoas desgasta. Você pode trabalhar 10 horas fazendo um trabalho físico, né? Não sei, varrendo casa, ou trabalhando na horta, ou em algum outro setor de trabalho, cozinha. Mas não se compara a você estar 2, 3, 4 horas em contato direto com as pessoas, ouvindo elas, escutando sobre problemas da vida, escutando sobre reclamações e outras coisas. Você passar 3, 4 horas com pessoas cansa muito mais do que se você trabalhar 10 horas em um trabalho físico. Então, Cristo ele estava cansado. Ellen White fala que ele estava exausto do contato com as multidões. Só que quando ele ergueu os olhos e viu ali toda aquela multidão, ele se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E aí ele lá fala que, eu não me lembro exatamente o capítulo, mas o título é Alimento para Todos. Pesquisem aí no Desejado de Todas as Nações de vocês. E ela fala assim que quando Cristo estava ali no seu momento de exaustão, ele não reclamou nem ficou impaciente. Ele decidiu naquele momento atender a necessidade das pessoas, embora ele estivesse com seu corpo e a sua mente fadigados. Então, quando a gente lê essas histórias, a gente tem que, aí agora de uma maneira prática, eu tenho que ler e pedir para que o Espírito Santo realmente me faça me envergonhar da minha condição. Senhor, olha aqui, às vezes eu estou dormindo e alguém vem, me acorda, eu já quero levantar e descontar, falar um monte para aquela pessoa. Como você me acordou? Como é que você não raciocinou? Eu estou cansado. E Cristo ali, em dias intensos de trabalho, sendo apertado pela multidão,
tanto cansado fisicamente quanto mentalmente, ele não ficava impaciente diante das altas demandas de serviço em prol das pessoas. Então eu tenho que pedir para que o Espírito Santo realmente faça desse princípio uma força motriz na minha vida. Senhor, eu não tenho esse desejo, eu quero fugir das grandes sobrecargas, eu quero fugir desse contato intenso com as pessoas, de receber todas as demandas da pessoa sobre mim. Eu quero fugir, mas eu quero que o Senhor faça dessa vida de Cristo a minha vida. Então isso é através da oração, clamor. A gente realmente tem que clamar a Deus. E isso é algo que é muito prático. Enquanto a gente não realmente tomar tempo para estar na presença de Deus e clamar para que essa vida de Cristo seja a minha vida, eu não consigo entender o meu verdadeiro propósito de vida, eu não consigo ter realmente um direcionamento sólido. É só através do contato com a palavra de Deus e na obra do Espírito implantar essa palavra no meu coração. É só assim que eu consigo encontrar aí um propósito para minha existência, de acordo com aquilo que Cristo viveu. Obrigada, rapazes, pelos comentários de vocês. Realmente a gente vê que a vida de Jesus foi uma vida de intenso serviço e de doação de si, né, em prol de outras pessoas. E antes da gente pular para a nossa terceira pergunta, esse é um momento muito especial da nossa dica de OIC. Eu vou pedir que a vinheta seja rodada e aí a gente vai pular para a dica. A dica de OIC de hoje está lá no livro Beneficência Social, o qual trata basicamente desse assunto que a gente está falando aqui, né? Do início ao fim. Então, eu recomendo o livro inteiro, mas se a gente for recomendar algo específico para você ler assim que você terminar aqui de assistir essa recapitulação da lição, a gente vai recomendar o capítulo 3, que se chama A Prescrição Divina, Isaías 58. Para te deixar com um gostinho de quero mais, eu vou ler para você um pequeno trecho que está aqui, nesse capítulo, que diz o seguinte, a irmã Aisha dizendo o seguinte: não posso ser demasiado veemente em insistir com todos os membros de nossas igrejas, todos quantos são verdadeiros missionários, todos quantos creem na terceira mensagem angélica, todos quantos desviam o pé do sábado para considerarem a mensagem do capítulo 58 de Isaías. A obra de beneficência recomendada nesse capítulo é a obra que Deus requer de seu povo nesse tempo. É sério, não é? É muito sério. E a gente tem que entender tudo que envolve o cumprimento dessa missão. Então, corre lá para você ler, você vai gostar bastante desse capítulo e, consequentemente, do livro todo também, se você puder, tá bom? E aí, agora a gente vai pular para a nossa última pergunta. E, assim, a gente está conversando aqui um pouquinho sobre uma vida de serviço em prol de outras pessoas, né? É quando a gente busca seu apoio, é quando a gente busca levar o alimento para o faminto, é quando a gente busca cobrir o nu, enfim, é um trabalho de beneficência em prol dos outros. Mas pode ser que nessa estrada, em algum momento desse caminho, a gente descubra que a gente também precisa de ajuda. A gente se veja numa situação em que a gente também precisa de apoio. E aí a pergunta número 3 diz o seguinte: é errado precisar da ajuda de outros, e mais especificamente quando se trata da ajuda para a saúde mental? O que vocês pensam sobre isso? Uma pessoa um cristão que se encontra numa situação difícil, começa a ter dificuldades nessa área da sua vida, é errado que ele procure ajuda profissional? O que vocês pensam a respeito? Pois muito bem. Não, aliás, isso não é nem questão de opinião, né? É questão de realidade. Não é errado a gente precisar da ajuda de outras pessoas no sentido de reconhecer a nossa necessidade. Como ser humano mesmo, nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. E o próprio Deus fala que, quando a Bíblia fala sobre alguns aspectos de amizade, por exemplo, se um cai, o outro ajuda a levantar. Um ajuda a afiar o ferro do outro e tudo mais. E muitos cristãos acabam se questionando, né, se é necessário procurar a ajuda dos outros. Bom, nós somos uma igreja e todo edifício muito bem ajustado, né, cresce para santuário de Deus e tudo mais. Então, nós devemos sim buscar o apoio uns dos outros. A vida em comunidade cristã acaba nos ajudando muito. Lembrando-se, por exemplo, do caso do paralítico que foi curado por Jesus.
Jesus vai dizer que aquele homem dificilmente teria como chegar a Cristo, né? E quem foi que o levou? Foram seus amigos. E vai dizer lá em Marcos capítulo 2, versículo 5, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Jesus perdoou o paralítico não só pela fé dele, que ele manifestou, mas por causa da fé dos amigos dele. E ele sabe, muitas vezes, que nós, assim como aquele paralítico, temos dificuldade em chegar até Cristo. O Senhor vai ao nosso encontro onde quer que a gente esteja, mas às vezes a lição vai dizer, vem na forma de nos enviar pessoas que nos carregarão pelo resto do caminho. Não há vergonha em precisar do apoio de outras pessoas. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, a lição também vai falar que o próprio apóstolo Paulo precisava de pessoas na igreja que animassem uns aos outros diariamente. Quando ele fala, por exemplo, sobre a volta de Jesus, ele vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A gente, como ser humano, precisa desse tipo de apoio espiritual e constante. E a própria serva do Senhor diz o seguinte, certa vez aconselhando uma jovem, se não consegue depender de sua fé, dependa da fé de outros. Cremos e temos esperança em você. Deus aceita a nossa fé em seu favor. Em que sentido ela diz isso? Para que nós busquemos apoio e que as intercessões de pessoas próximas a nós, dos nossos amigos, também são aceitáveis a Deus, sabe? Enquanto nós passamos por lutas e por dificuldades, nós podemos aceitar a fé de nossos amigos em nosso favor. Tanto que o próprio desejado de todas as nações fala que Jesus já havia dado apoio a muitas pessoas, mas quando ele estava no jardim do Getsemane, o que ele desejava também era apoio humano ali. A nossa alma, ela anseia por simpatia, e naquele momento Jesus estava lá. Por isso, quando ele fala para os discípulos, fiquem aqui, vigiem e orem comigo, era como se ele estivesse dizendo, eu estou precisando de apoio. Está difícil demais para mim. E outra recomendação também, que a própria lição vai trazer, né? Buscar uma ajuda profissional, especialmente na área da saúde mental. Claro que tomando os devidos cuidados e que o principal caminho seja mostrando a Bíblia como base e tudo mais. Mas não se dispensa esse tipo de coisa, ajuda psicológica ou médica em busca de um auxílio na saúde mental. O que não significa indicar falta de fé, mas depender de cada contexto, às vezes demonstra que você de fato confia em Deus e deseja melhorar. Assim como consultar um dentista para fazer a limpeza de um dente, ou um pastor para buscar orientação espiritual. Mas uma coisa que a gente também não pode esquecer nem confundir é que nenhuma ajuda profissional vai nos levar à cura. Se a nossa fé não estiver baseada única e exclusivamente na palavra de Deus, porque no fim das contas, Deus é quem vai suprir todo e qualquer vazio que a gente tiver. No fim das contas, é um relacionamento profundo com Deus que vai fazer toda a diferença. E os suportes que são utilizados devem nos levar cada vez para mais próximos de Cristo, que é onde está a verdadeira solução para os nossos problemas. Exatamente, né? Com relação a essa parte, né, de sobre precisar ou não, todos nós precisamos de apoio. Inclusive, quando Elias, ele estava ali passando por aquele momento, né, a gente fala que ele ficou ali realmente deprimido, né, quando ele tinha passado ali por aquele episódio, né, com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, toda aquela situação foi muito cansativa. E no final, né, depois de ter visto todas aquelas bênçãos, ele fugiu com a ameaça de uma mulher, né, a Jezabel. Então, quando ele estava ali no deserto, ele pediu para si a morte. E ali, o que Deus fez? Deus, ele aplicou ali os remédios naturais com Elias, né? Ele deu ali o pão, deu a água, deu o sono, depois ele caminhou 40 dias, né? Exercício físico, luz solar, puro. E aí, depois que Deus tornou ali favorável o processo de restabelecimento do físico dele, Deus agora foi confrontar Elias com suas crenças erradas. Então, aí agora ele chama Elias para fora da caverna e fala, Elias, o que fazes aí? Aí agora, o corpo dele já em condições, né? A mente dele já estava em condições de passar pelo processo de reestruturação daquelas crenças erradas.
Deus agora apresenta as verdades. Não, você não foi o único que ficou, tem 7.000. Não, você não precisa ter medo de morrer, porque aquele que escapar da espada de Eliseu, Jeú matará. Se escapar, né, do Jeú, o outro também o matará. Então Deus ali ele foi encaixando as coisas a nível mental, cognitivo. E depois disso, Deus ele não só dá promessas, mas ele também dá coisas concretas. Se Elias ele estava se sentindo só, Deus ele deu para ele Eliseu como a companhia até o dia em que ele fosse trasladado para o céu. Então Deus reconhece a necessidade do apoio humano e quando Cristo, como você mesmo comentou, Leandro, Cristo estava ali no Getsemane e ele precisava de um apoio humano, né? Também o desejado fala, a Bíblia também fala que na casa de Lázaro ele encontrava repouso, né? Em João 11, Jesus chorou porque ele muito amava Lázaro, porque lá, e aí Ellen White fala que lá ele conseguia falar não por meio de parábolas, mas ele conseguia ali falar abertamente. Ele encontrava apoio humano ali, ele chorou, né? Quando aquele seu querido amigo ele morreu. Isso é fato, a Bíblia nos mostra que não é errado a gente buscar apoio. Só que lá a gente entra em um grande perigo. Aqui em 2 Crônicas 15, aqueles que puderem aí abrir a Bíblia, é muito interessante ler essa história do rei Asa, porque ele fez, né, ali reformas em Israel. E ele venceu ali um exército, capítulo 14, do livro de 2 Crônicas. Ali nós encontramos o reinado de Asa, né? A história de Asa. E ali no verso 9, fala que Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. E aí, Asa agora ele fala, não tem como, 1 milhão de pessoas. Verso 11, ele clamou ao Senhor e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer a gente agora nesse momento desesperador. Nessa batalha entre o poderoso e o e ali. Então, então aqui, né, o rei Asa ele reconheceu 1 milhão de homens, Senhor, isso é impossível. E ali ele reconheceu a Deus como seu ajudador. Só que aqui, no verso 15, ou no capítulo 15, verso 2, diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, né, verso 1 e 2, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel, e ali fala, né, que Israel esteve muito tempo ali sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que ensinasse a lei. Então, Asa ele promoveu reformas ali. Só que agora, em outra circunstância, no capítulo 16, subiu ali, né, contra Asa, subiu Baasa, rei de Israel, e edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa, agora, em vez de ele confiar no Senhor, ele tomou ouro e prata e enviou dos tesouros da casa do Senhor e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. Então, no primeiro episódio, ele confiou em Deus, né? E aí agora, em vez de ele confiar em Deus, ele tomou os tesouros da casa de Deus e enviou para o rei da ali para o rei da Síria. E aí, olha o que o profeta veio dizer para o rei Asa. Ele foi repreendido. Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E aí, olha o que aconteceu. Asa, depois de ter feito todas aquelas reformas, depois de ter confiado em Deus e vencido aquele exército de 1 milhão, ele vacilou na fé e deixou de confiar em Deus e pôs a sua confiança sobre o homem. Verso 12.
do capítulo 16, diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu asa doente, dos pés à cabeça era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Então, depois de ter feito tudo aquilo, confiado em Deus, por último ele confiou mais no homem, mais nos médicos do que no Senhor. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem encontrar libertação para os problemas de saúde mental, porque colocam a sua confiança mais nos remédios, nos psicotrópicos, colocam mais a sua confiança nos médicos, colocam mais a sua confiança nos profissionais, nos terapeutas e até, às vezes, em outras pessoas que nem são credenciadas para isso, em coaches, em treinadores, em outras pessoas. Então, é errado eu precisar de ajuda do outro? Não. Né? O próprio Cristo precisou. Mas quando você confia mais nos médicos, mais nos profissionais, mais nos métodos humanos do que na palavra de Deus e naquilo que Deus deixou, aí é que está o problema. Então, a gente pode estar falando aqui para pessoas que estão passando por problemas de saúde mental. E o que precisa acontecer é é um reset na mente. Porque a nossa sociedade está programada para confiar em diplomas, em profissionais, né, em pessoas. Deus ele coloca as pessoas em determinadas profissões para servir. Só que quando eu tiro a minha confiança de Deus e eu coloco agora a minha confiança nos métodos humanos e naquilo que o homem pode fazer e não no que Deus pode fazer, esse é o problema. Então Deus ele usa ferramentas, ele usa amigos que são consagrados para ajudar outros, ele usa profissionais para trabalharem, né, manejarem da forma correta com as pessoas que estão passando por problemas de saúde mental, mas ele, em primeiro lugar, ele envia a sua palavra para curar as pessoas. Salmo 107:20 diz: na sua angústia clamaram ao Senhor, e ele os ouviu e livrou-lhes das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou daquilo que é mortal. Então, eu tenho que ter isso muito claro na minha mente. Não é errado eu buscar apoio. O errado é eu confiar mais em príncipes e nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A Bíblia é muito clara. Não confie nos príncipes. Não coloque sua confiança no que o homem pode fazer. Mas deixa que Deus seja Deus na sua vida e use quem Ele quiser. Né? Porque Deus ele pode usar quem Ele quiser. Ele pode usar um amigo seu leigo, da mesma forma que ele pode usar um profissional. Então, confie no Senhor, seja prudente, né? Busque ajuda, auxílio, desde que você não tire Cristo do centro, desde que você não coloque o homem no centro dentro desse processo de restauração. Então, para finalizar, tem um capítulo no Mente, Caráter e Personalidade, volume, não me lembro se era o 1 ou se era o 2. Mas no livro Educação, Mente, Caráter e Personalidade, Ciência do Bom Viver, Ellen White fala de forma muito clara que nós devemos ser pensadores e não meros reprodutores do pensamento de outrem. Não é propósito de Deus que nós coloquemos a nossa mente sob o domínio de outra. Lá fala que o objetivo de Satanás, Ellen White fala isso em vários textos, é que as pessoas se sujeitem ao domínio de outras mentes, né? Então, ela quer, os princípios da educação divina, eles colocam o homem em uma condição de pensante e não mero reprodutor do pensamento de outros. O problema não é eu precisar de apoio. O problema é eu levar os meus problemas lá para o meu terapeuta, para o meu psicólogo, para o profissional e falar, e aí, o que é que eu faço da minha vida? E aí, o que é que você acha que eu tenho que tomar? Que decisão que você acha que eu tenho que fazer? Faz um planejamento para a minha vida. Faz isso, faz aquilo, faz um plano, faz... A gente tem que reconhecer que Deus ele é a fonte de cura e ele vai usar outras pessoas, ele pede que a gente busque apoio, porém ele vai nos dar condições, ele vai nos fortalecer o intelecto, ele vai fortalecer a nossa vontade
para que a gente coloque a nossa confiança inteiramente nele. Aí depois que eu coloco a minha confiança inteiramente nele, ou se eu ainda não tenho toda essa confiança, eu busco pessoas que realmente têm a palavra de Deus como centro, Deus ele vai trabalhando nesse processo e a minha mente ela vai sendo reestruturada para que a palavra de Deus seja o centro, para que a cruz seja o centro, Cristo seja o centro, Deus seja o centro. Eu posso buscar, desde que eu respeite essa ordem de superioridade, né? Deus, a palavra de Deus acima de tudo. E, em segundo lugar, aqueles que estão sujeitos aos princípios da palavra de Deus. É esse o ponto. Sujeição à vontade de Deus e aos princípios de Deus. Se aqueles que eu busco auxílio não têm Deus como centro, não têm a palavra de Deus como regra de fé, eu posso ter coisas boas vindo dessas pessoas, mas o filtro ele vai ter que estar ativado, porque é muito perigoso. E eu creio que é só. Podemos finalizar. Obrigada, meninos, pelos comentários de vocês. Realmente muita coisa legal para a gente pensar, né? E que privilégio saber que nós temos essa oportunidade de viver uma vida tão significativa ao lado de Cristo. Uma vida em que a gente pode ser útil e, ao mesmo tempo, ser beneficiado nesse processo, né? Ser beneficiado com aprender a amar as pessoas e andar nas pegadas de Cristo. E se tornar mais parecido com Ele, consequentemente, né? Então, eu acredito que você deve ter aprendido alguma coisa nova aqui, alguma coisa que você ouviu, deve ter trazido profundas reflexões para você. Então, eu não poderia deixar de convidar você para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Já manda para alguém que você ama, que você acha que poderia também aprender bastante com esse vídeo. Segue a gente nas nossas redes sociais, @DYC Brasil, Instagram, YouTube. Assiste nosso conteúdo, tá bom? Tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa. E também compartilha com as pessoas que você for aprendendo, tá? Então, para finalizar, a gente vai fazer mais uma oração. Vou pedir que o Leandro possa fazer essa oração para a gente, tá bom? E que Deus abençoe muito. Até a próxima. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por nos ensinar que há muito mais felicidade em uma vida conforme a vontade do Senhor. Uma vida dedicada a servir outras pessoas como Cristo fez. Primeiramente com aqueles que são mais próximos a nós, o nosso lar, estendendo a todas as pessoas desse mundo. Que cada oportunidade possa ser reconhecida, Senhor. E que Teu Espírito venha nos impelir a fazer o bem a todos, mesmo que muitas vezes isso resulte em um prejuízo para nós. Mas, Senhor, não será prejuízo, pois será um investimento que faremos para a eternidade. Não por qualquer mérito que tenhamos, mas unicamente porque Cristo vive em nós. Nos ensina, Senhor, a estar atento para dar apoio àqueles que precisam. E quando precisarmos de apoio também, Senhor, lembremos de que Tu é quem estás ao nosso lado em todo o tempo. E que depositemos os nossos fardos, depositando sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois Tu tem cuidado de nós. É certo que o Senhor é Deus tanto de perto quanto de longe, e que Tua mão também não está encolhida para salvar quem quer que seja. Ajuda-nos, Senhor, na semelhança do caráter de Jesus. Amém.